Olá pessoal, vocês estão aqui de volta no canal Química Ciência Central. Eu sou o professor João Bosco Paraíso da Silva e vamos fazer mais um exercício resolvido agora sobre a variação da entropia de um sistema quando ocorre uma compressão. A questão diz: calcule a variação de entropia quando a pressão associada a 71 gramas de gás cloro aumenta de forma reversível e isotermicamente de 3 kPa para 20 kPa. Assuma o comportamento ideal do gás. E são dadas como informações a constante dos gases, 8,314 joules por Kelvin mol, e a massa molar do cloro, que é 35,5 gramas por mol. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: a gente tem que assumir aqui o comportamento ideal do gás cloro. E lembrando que o gás cloro não é representado por Cl, mas sim por Cl2, é a molécula de cloro. Okay? Então, neste caso, se a gente assumir que a molécula de cloro se comporta como um gás ideal, então nesse caso a gente pode usar a equação dos gases ideais, PV igual a nRT, e portanto a gente pode escrever que o volume vai ser nRT dividido pela pressão. Bem, a gente já viu que quando a gente tem uma variação de entropia num processo reversível de forma isotérmica, a expressão para calcular esse ΔS é essa aqui, ó. ΔS é NR vezes o logaritmo da razão entre o volume final sobre o volume inicial aqui dentro do Ln. Muito bem. Agora vamos usar essa informação aqui, que o volume é nRT sobre P, e vamos substituir aqui dentro do argumento do logaritmo, tanto no numerador como no denominador. Então veja só, quando você tem um certo volume final, significa que você tem uma pressão final. Quando você tem um volume inicial, você vai ter uma pressão inicial. Como o processo é isotérmico, a temperatura será a mesma. Portanto, a gente vai escrever isso aqui da seguinte forma: NR, Ln, e observe só, aqui no lugar de volume final eu escrevo nRT dividido pela pressão final. De forma equivalente aqui no denominador, nRT dividido pela pressão inicial. Ok, quando a gente tem aqui uma razão que é uma fração de fração, como é que a gente faz isso aqui? A gente repete a fração que está no numerador e multiplica pelo inverso da fração que está no denominador. Portanto, isso aqui vai ser NR, Ln de nRT dividido pela pressão final, vezes a pressão inicial dividido por nRT. Aqui saltam os olhos que vai cancelar nRT com nRT no numerador e no denominador. Então isso aqui vai ficar simplesmente NR Ln da pressão inicial sobre a pressão final. Agora observe, como é que a gente obtém a informação sobre o número de moles? Bem, é dada a informação da massa do gás cloro e é dada a informação da massa molar do cloro. Portanto, aqui isso aqui vai ser N, o número de moles, é a massa dividido pela massa molar, e depois repetimos o resto. R, Ln de P inicial sobre P final. A massa é 71 gramas, e aqui a massa molar, observe que a massa molar da molécula de Cl2. Então é 2 vezes 35,5. Portanto, isso aqui vai dar 71 gramas por mol. Vezes o valor de R, constante dos gases, 8,314 joule por Kelvin mol, vezes Ln de 3 kPa, que é a pressão inicial, e 20 kPa, que é a pressão final. Observe que aqui vamos ter um cancelamento de gramas com gramas, como também de mol por mol, e aqui quilopascal com quilopascal. Então a gente vê aqui que você vai ter aqui dentro do Ln 3 dividido por 20, isso aqui é obviamente um número menor do que 1, que vai atribuir a esse valor do logaritmo um valor negativo. Se você não lembra disso, aconselho a dar uma olhada no vídeo que eu vou colocar o card aqui sobre logaritmos, para recordar essa informação. Bem, esse valor aqui negativo multiplicado por 8,314 vezes 1, isso aqui vai dar como resultado final menos 15,77 joule por Kelvin. Observe que a variação da entropia ela possui um valor negativo, o que dá a ideia de que numa compressão, se está aumentando a pressão, o volume está diminuindo. Se o volume está diminuindo, o sistema está mais confinado e, portanto, vai diminuir a desordem do sistema. Por isso, a variação da entropia é negativa. E antes de terminar, eu tenho uma sugestão para vocês. Façam novamente essa questão, se possível copie ela e tente fazer todas as contas passo a passo, que é uma maneira de você fixar. Não fique apenas olhando para esse vídeo em que o exercício foi resolvido. Tente repetir todas as contas para você se acostumar com as expressões, com as unidades que são muito importantes e como uma maneira de proceder à conta. Você pega a sua calculadora e tenta reproduzir esse resultado. Isso é super importante, pessoal, para o aprendizado, ok? Então, obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um abraço.